Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta... Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês. Nosso muito bom dia, né? Você que está nos assistindo em mais um programa, né? Podendo aqui bater um papo com vocês a respeito da palavra de Deus, do Evangelho, né? De uma forma, de certo modo, inovadora, né? Onde nós podemos aqui, de forma informal, né? Podermos ganharmos uma porção da palavra de Deus, estarmos claros sobre o desejo eterno de Deus. Nós temos um tema central que nós vamos desfrutar ele nesse semestre, e nós temos aí praticamente 5 meses ainda pela frente, sobre o ministério que seguimos e praticamos. Então, esse ministério que seguimos e praticamos, dentro desse tema geral, nós estamos abordando alguns itens da Bíblia Sagrada, alguns assuntos, né, relacionados à palavra de Deus, que de fato torna mais claro a nossa compreensão da Bíblia, da palavra de Deus. Não é muito fácil entender a Bíblia, né? Nós já falamos em um programa que ela é o livro mais lido do mundo e o menos compreendido. Mas hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, irmão, né, em batalhas, né, em jornadas, né? Nosso, como diz o apóstolo João, né, nosso companheiro de luta, né, no reino e também na perseverança e na tribulação. Bom dia, Rafael, um prazer estar com você, mais um programa Vida para Todos. Bom dia, Antônio, bom dia a todos os ouvintes. Realmente nós queremos agradecer a sua audiência, né, o privilégio de você estar nos acompanhando, nos assistindo aí na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, né? Hoje nós estamos aqui, realmente nós sentimos a necessidade de passar algo novo para vocês, como tudo aquilo que o Antônio já tem falado, né, mostrado, referente à palavra de Deus, né? Realmente é o livro mais vendido e eu creio que o livro que mais tempo levou para ser escrito, né? Vários tipos de pessoas passaram ali e realmente todas elas foram inspiradas por Deus para poder essa palavra chegar até nós. Então nós vamos falar de algo bem simples, bem fácil. Nós queremos enfatizar muito sobre a vida de Cristo, a vida de Cristo, a obra de Cristo, o caráter de Cristo, para que nós realmente compreendamos o que o Senhor quer de nós, né? Essa manhã nós queremos falar um pouco, né, sobre o Bucafé, nós queremos falar um pouco sobre a feira literária, né, os livros que nós temos aqui. Então tem tudo isso que nos ajuda a compreender realmente o plano e a vontade eterna de Deus. Rafael, você mencionou a feira literária agora, que é a feira municipal, organizada aqui pela a Biblioteca Municipal. E essa feira, ela começa, ela tem início, o local dela e o início dela, Rafael. Bom, Antônio, nós vamos tá falando aqui para os ouvintes, né? Eu quero que os ouvintes sejam bem cientes. É uma feira, a terceira FIPEM, né? Na minha câmera aqui vai conseguir pegar melhor. A FIPEM, ela tem o objetivo de levar a palavra de Deus, né? Não só a questão da palavra de Deus, mas a cultura também brasileira, a cultura aqui de Penápolis. E essa feira ela é desenvolvida pela Secretaria de Cultura de Penápolis, pela Biblioteca Municipal, né? E pela Rosângela, pelo Rafael ali. E nós somos convidados, né, a levar
a nossa literatura, né? O nosso objetivo, que é colocar a palavra de Deus na mão das pessoas por meio dos livros. E também o Bucafé vai estar representando essa feira por meio da alimentação. O Bucafé vai estar dando a cobertura ali, vai servir lanches, café ali, vai ter isso aí também? Isso, o Bucafé ele vai fazer toda aquela parte de alimentação, né? Tomar um café, um verdadeiro café ali, né? Nós vamos sentar ali para conversar com as pessoas, vamos ter comunhão com as pessoas. Então vai ser bem fácil de você nos contatar, né? Alguma dúvida que tem, né, Antônio? Eu quero conhecer o Antônio, perguntar um negócio para ele. Então o Antônio vai estar lá, eu vou estar lá, muitos irmãos vão estar lá para fazer isso daí. Eu ouvi falar também de um teatro que vai ter, também vai ser feito um teatro para faixa etária até 11 anos, né? Na verdade é para o público geral, né? Público em geral. Mas é um teatro mais com o público-alvo, seria infantil, seria as crianças. Isso. Qual que é o tema desse teatro ali para as crianças? O teatro ele tem esse objetivo, né, de facilitar a comunicação principalmente para as crianças, né? Então o teatro vai ser sobre a Luva Lulu, que é baseado, né, em fatos que possa compreender qual é a vontade de Deus, mostrando isso mais fácil para as crianças. As crianças elas se apegam com bichos, né? Então nós vamos ali levar algum tipo de bicho, né, como fantoche, alguma coisa desse tipo, para que as crianças possam compreender qual é a vontade de Deus, já que elas ainda lendo a Bíblia vai ser muito difícil compreender, mas por meio disso daí elas ganham mais fácil. E a feira ela começa no dia 16 de outubro agora e até o dia 19, das 8 da manhã às 8 da noite. São 4 dias de evento, onde vai ter várias editoras também ali, vários escritores, pessoas ali realmente que fazem parte da cultura brasileira, vai estar ali na Praça 9 de Julho, a partir do dia 16 ao 19, das 8 às 8 da noite. Amém? Muito bom, né? Tem também a presença de um pessoal de Campinas também, que eu vi, eles comunicaram que vai estar trazendo quantos expositores, Rafael? Livros? Isso, nós vamos ter a presença da Cooper Inter, né, que é a distribuidora da editora Árvore da Vida, e ela vai estar trazendo em torno de 25 partes, expositores de livros, né? E eu creio que vai ter muito livro específico para casamento, para jovens, para criança, né? Estudo da palavra, bíblias, porque eles têm parceria com a Sociedade Bíblica. Então, se você quer comprar bons livros, espera no dia 16 ou 19 que você vai realmente se agradar em muito de tudo aquilo que você vai ver lá. Graças a Deus. Rafael, nós já falamos, né? Acho que a própria feira também já vai deixar mais claro para o pessoal, você que está nos assistindo, para ficar mais, interagir e conhecer melhor o projeto, o Bucafé, né? Que alguns, se você está assistindo pela primeira vez, de repente tem pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, está vendo aí, né, na nossa mesa aqui no estúdio o nome Bucafé. E acho que o Rafael pode falar, né, dessa junção, a ideia dessa palavra, Rafael, de Bucafé, como que o significado tem alguma coisa a ver com o café? Ou é só um pretexto? Como que é isso aí? Na verdade, se você ler ela rápido, né, você vai ver lá que Bucafé, né, você fala, bom, eu sei que tem livros e tem café, então eu vou parar para tomar café e vou ler o livro, né, a intenção é essa. Mas se nós separarmos a palavra Bucafé, você vai ler que tem escrito Buc, a fé. Então são livros que levam à fé. Essa é a verdadeira tradução do Bucafé, né? Então eu até esses dias atrás tive até uma experiência, né, com uma pessoa que estava nos ajudando com esse evento, né? E ela falou, mas você só vai ter livros e café? Eu falei, você fez uma pergunta boa, né? Que todo mundo pergunta, né? Então, book é livros à fé. Então ali você realmente, essa é a verdadeira tradução, mas tem café também. Tem o café. Livros tem. E no evento ali vai ter refrigerantes, sorvete. Nós fizemos parceria com várias pessoas, né? Nós fizemos parceria com a Delitare, né? O Guto lá da Delitare. Nós também fizemos parceria com o Fabinho Capuliano lá do Ponto Certo, com o Omar, o Buffet do Omar. Nós também fizemos aí parceria com vários, com a família Costa, Salgados. Então vai ter várias coisas que legal, né? Tudo do bom e do melhor para oferecer e com preço acessível, né, para as pessoas, porque a nossa ênfase, nós já enfatizamos aqui,
não é financeira. A nossa ênfase é colocar o livro na mão das pessoas, porque não vai ter tempo de apacentar todo mundo, Antônio. Então o livro apacenta as pessoas. Na verdade, somos limitados no tempo e no espaço. Rafael, aproveitar o nosso tempo aqui, né? Nós falamos um pouco da feira literária, né? O tema da semana passada, nós estávamos com o tema geral, nosso ministério que seguimos e praticamos. Nós comentamos no programa anterior, foi exibido a semana passada, né? E a respeito da obra do Espírito Santo. E nós mencionamos aqui, trocamos uma boa comunhão aqui, né? Uma comunhão saudável, que a obra do Espírito Santo, ela é conhecida, foi mencionado, que ela é conhecida como a parte mais enfatizada sobre a obra do Espírito Santo, é a respeito dos dons espirituais, que são a parte mais exterior, que é enfatizado pelos grupos cristãos evangélicos, pelos os católicos carismáticos, né? Então é falado mais nesse aspecto dos dons espirituais na manifestação exterior. E existe um lado que seria a obra principal do Espírito Santo, que eu gostaria até de chamar a atenção de vocês, que é pouca falada, ela não é tão mencionada pelos os cristãos em geral, mas seria a questão da transformação, da obra transformadora do Espírito Santo, né? Você que está assistindo aí, porque o Espírito Santo, ele tem uma missão especial, que é a sua obra transformadora, que é trabalhar a natureza divina do homem. E hoje nós estamos com um tema complementar, Rafael, que acho que complementa a questão da obra do Espírito Santo, que é de transformar o homem. E essa transformação, ela se dá porque devido à união do Espírito Santo comunicando a natureza divina ao homem, né, que caiu, né, e o homem, você sabe como que o homem ficou, né? Então hoje o tema nosso hoje qual que seria o tema hoje? Nosso tema é a união de vida pelo Espírito. Que é um tema complementar desse anterior. É um tema que complementa, porque no programa anterior nós falamos com respeito à imagem e semelhança do Senhor, você lembra, né? Olha. Nós falamos sobre essa questão da imagem e semelhança, que o homem já possui a semelhança, mas ele não possui a imagem, né? Nós falamos um pouco sobre o caráter de Cristo, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da obra do Espírito, né? Obra do Espírito. Então, como nós vimos aqui, o Espírito, ele une, né? É ele que vai realmente fazer a obra. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso daí. É um tema até simples, fácil de se entender no Espírito, né? E realmente nós vamos colocar versículos aqui práticos e usar algumas coisas práticas aqui que nós vivemos, que nós vemos aqui, para facilitar o seu entendimento. Olha Nós só. não queremos fazer rodeio, né? Nós queremos realmente passar uma palavra que possa compreender. Como você disse, a Bíblia é o livro mais lido, mais vendido e menos compreendido. E o mais lido, né? É o mais lido, Também, e menos compreendido. Menos compreendido. Rafael, o Espírito Santo, visto que a obra principal dele não é a questão exterior dos dons, Amém. mas é a transformação do caráter humano, é trabalhar a nossa natureza humana, que é tão pobre, né? E a gente consegue perceber hoje como é pobre essa natureza nossa, né? Amém. Eu não sei se você percebe que, foi até mencionado no programa anterior, que as pessoas, muitos tentam mudar, né? Eu acredito que você que está nos vendo, né? Você tem essa carência, essa necessidade de mudar. E tem muitas pessoas que têm problemas com a esposa, com o marido, com os filhos, e até algum problema pessoal que ele de fato quer mudar, né? Fala, eu não vou fazer mais isso, não vou falar mais isso. Eu percebo que eu tenho uma necessidade de ser transformado, mudar em determinada área da minha vida, e ele fala que não vai fazer e ele comete de novo. E como é possível, Rafael, essa mudança em nosso ser, na nossa pessoa? A única forma de ter essa mudança, nós já percebemos que é por meio do Espírito Santo. Amém. Sendo unidos a nós, né? Unido ao homem, né? É ele quem vai fazer essa obra transformadora, quem vai mudar o nosso ser.
não é uma questão de opinião própria, né? É claro que nós precisamos ter um desejo de ser transformado, de mudar, né? Quem que não queria, né, deixar de ser tão nervoso, né? Quem que não quer? Faz mal, né? O nervoso faz mal, né? Dá infarto, né? Aumenta o nível de estresse. Cara fechada, mal-humorado. Puxa vida, e você sabia que as pessoas conseguem perceber, né? E de fato, porque a nossa condição interior ela é refletida, Rafael, exteriormente. Quando você vê alguém já com mau humor, você já percebe no rosto dele, dá até medo, né? É verdade. Quando a pessoa fica nervosa, é só ela se olhar no espelho, né? Em Gênesis está escrito isso, né? Quando Caim lá matou Abel, né? O Senhor falou para ele: por que anda irados, né? Por que caiu o teu semblante, né? Quer dizer, o Senhor mostrou para ele a situação dele. Então eu creio que para nós também não é difícil, né? Essa questão que o Antônio está mencionando, né? Que com respeito a toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje nós podemos ver que, antigamente, não sei, Antônio, quanto você, mas eu achava que o Espírito ele intercedia, mas eu não tinha visto aquilo que o Espírito está fazendo por nós. Olha só. Você lembra nos estudos que nós vimos agora com respeito à obra do Pai, à obra do Filho e à obra do Espírito, né? Nós vimos que o Espírito, ele realmente leva tudo aquilo que o Pai é e o Filho é, ele transmite a nós. Ele é aquele que aplica. Ele que aplica. Ele na verdade é como se fosse um mediador. mediador. Um mediador, né? Nós vimos que o Pai é o autor do plano. Olha. O Filho é o que executou. E o Espírito é o que faz a mediação, quer dizer, faz aquele que ele que aplica tudo aquilo que o Pai criou, tudo aquilo que o Filho executou, ele realmente distribui aos homens. Então o Espírito ele tem uma função muito forte, né? Muito importante, e muitas pessoas fazem classificações, né? Que o Pai é mais alto, o Filho é um pouco menor e o Espírito é menor, mas na verdade nós vimos que o Pai, o Filho e o Espírito estão no mesmo nível, né? Olha só. No mesmo nível, porque não tem como você tirar o Espírito. Se você tira o Espírito, tudo aquilo que o Pai e o Filho fez não consegue chegar até nós, né? Não é transmitido aos homens. Não é transmitido, não chega até nós. Então, realmente nós estamos vendo isso daí. Essa questão, então, do Espírito, a obra do Espírito, na verdade, o Espírito Santo quer trazer elevar a nossa humanidade que é pobre, né? Carente de amor. Né? Porque o homem, Rafael, ele é carente de amor. Ele é carente de perdão, né? Ele por si mesmo ele não consegue ser aquilo que ele também almeja ser, né? As pessoas querem ser melhor, né? Amém. Você percebe que o desejo dos seres humanos, ninguém quer. Por exemplo, você acha que uma pessoa, tem pessoas que sim, mas outras não. Tem pessoas que eles não querem trair as esposas. É um detalhe. Ele não quer ser infiel com o cônjuge, só que ele não consegue. E ele sabe que ele tem que mudar, mas ele não consegue mudar. Amém. Agora, quem pode transformar as pessoas? Eu estou usando um exemplo grosseiro, né? Um exemplo grosseiro. Mas tem existe, outras né? coisas, existe também. Com certeza. Né? Agora, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo não é só conceder os dons que são exterior. A obra do Espírito Santo é para elevar essa humanidade tão pobre. Mas não é a humanidade de forma geral, é a minha humanidade, a humanidade de cada indivíduo, né? Então o Espírito Santo, acho que o exemplo melhor é a questão do mundo vegetal, né? No mundo vegetal você tem a questão do enxerte, de ser enxertado, né? Ou até a questão dos transgênicos, né? Que você pega lá o gene de uma semente e eles conseguem enriquecer aquele gene da semente, fazendo ela se tornar mais produtiva e resistente aos ataques das pragas, né? É verdade. E acho que é essa obra, né? A Bíblia revela até em versículos claros que Deus quer se unir ao homem para
elevar a nossa humanidade pobre, né? Tem Amém. alguns versículos que nós podemos Nós vamos ler, um nós vamos versículo ler com aqui. vocês. Se você tiver o ouvinte aí, né? Se tiver uma Bíblia na sua casa, tiver né? a Bíblia aí, pode nos acompanhar, nós Se não vamos tiver, estar lendo. anota no papel, leva para sua casa e você vai desfrutar. Nós vamos primeiro versículo que nós vamos ler. Nós já falamos, nós vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 17, que diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É o primeiro passo. Se unir Se unir ao Senhor. Porque a vida está nele. em Deus. Você falou que a nossa natureza é caída, né? Quando você estava falando aqui, eu comecei a pensar e surgiu no meu pensamento o seguinte: que o homem, ele tem amor, Olha, mas ao mesmo tempo ele tem maldade. uma hora ele está amando, outra hora ele está irado. O homem tem bondade, mas ao mesmo tempo ele tem a desobediência E ódio. e ódio. Olha só, rapaz. Então quer dizer, ele existe um caráter, o homem até tem um caráter, ele tem algumas virtudes, só que as virtudes são limitadas porque do outro lado existe também o mal dentro do homem. Em contrapartida, O que Deus quer fazer, a obra do Espírito é que a vida de Deus, a partir do momento que você se uniu a Cristo, essa vida que o homem tem, uma vida que tomou parte do coração do homem, ela possa ser diminuída e a virtude do homem possa ser elevada, como o Antônio disse. Nós não queremos tornar anjos, nem homens espirituais demais. Nós queremos ter uma natureza elevada. porque na verdade Deus quer que o homem, Deus não quer transformar os seres humanos em anjos, Não né? isso daí. Ele quer tratar essa humanidade, não descartando o homem que ele criou, né? Esse mesmo homem, mas sendo enriquecido das virtudes divinas. Amém. Como nós lemos a semana passada, que Pedro falou que foi doada para nós, em 2 Pedro, falou que foi doada pelo divino poder de Deus, foi doada para nós as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. É verdade. E que por ela nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Amém. Como que eu participo, Rafael, dessa natureza? Mas dentro desse princípio do mundo vegetal, nós temos esses exemplos, como nós falamos da semente sendo enriquecida Isso. pelo um gene mais rico, né? Então ele consegue ter um nível de produtividade melhor, também se torna resistente a determinadas pragas, né? Os ataques, né? Haja muitas coisas aí hoje bombardeando a mente do homem, né? Levando o homem a exercitar a sua natureza e se tornar maligno, né? Mais violento, né? Você vê que de um determinado tempo, agora nos fins dos séculos, agora em 2012, a violência tem aumentado, né? Muito. Tem propagado de uma forma terrível, né? Muito. Nós passamos pelo período aí político, né? E não fique você ciente que a política não vai resolver isso daí. Nem se entrar outro presidente, né? Nem se entrar um comandante aí que possa comandar toda a questão militar. A maldade sempre tem a tendência de evoluir. Resolve Isso. o problema administrativo, de governo, pode fazer escola, mas dá vontade para os alunos estudar, né? Pode pôr a polícia na rua, mas tirar a violência do homem só Deus, né? E outra coisa, ao mesmo tempo que você cria uma escola, você também tem que criar um presídio, né? Porque presídio tem muito. Então, por quê? Porque exige, né, outro tipo de tratamento com o ser humano. O Antônio disse aí, nós precisamos realmente ver que só muda o homem é Cristo, né? Eu não vou chegar aqui e falar: Antônio, você vai ter que ser assim. Ele até pode tentar, uma semana ele pode tentar, mas se ele falhar, ele falar: realmente eu não tenho jeito, então Rafael não pode me mudar. E é interessante que você falou que nem a religião pode mudar, né? Nem a religião. Você vê que hoje Cristo, tem muita religião, tem muitos grupos cristãos, e nem os grupos com os dogmas e as chamadas doutrinas ou os regulamentos internos pode mudar o homem. É verdade. Porque o único que pode mudar não é a religião, não é os dogmas, mas é a vida de Cristo. Amém. Só o homem se unindo a Cristo. É Cristo somente. E aí Cristo, né, Rafael, vai fazer... Você tinha comentado de um outro versículo, um exemplo para nós,
e se você tem a Bíblia pode anotar, ou não tem a Bíblia, anote para você ler depois. É um exemplo bacana que você havia comentado, dessa união, um exemplo na agricultura. Isso. E na própria as plantas, né, a gente consegue perceber, e é o que Deus quer fazer para nos dar um conhecimento espiritual de como isso ocorre em nós também. Qual que era o versículo? É um versículo bem conhecido, né? É Evangelho de João capítulo 15, que diz assim, eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois nós vamos ler aqui o 4 e o 5, fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dar fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E o 4 fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então você viu quem é a videira aqui. A videira é Cristo, e ele disse que nós somos os ramos. E é interessante porque quando a gente observa as vinhas, né? Eu tive ali em Vinhedo, Jaguariúna, tem uma região de muitas vinhas, né? Rio Grande do Sul também, né? E mais próximo aqui, Jales, né? Tem muitas vinhas ali, a gente tive ali, é muito gostoso quando você se aproxima dos vinhedos, né? Você sente aquele cheiro de uva, é interessante, muito bom quando você vai nos vinhedos e você vê ali no tempo dos frutos, né? Que a Bíblia chama do mosto, né? Quando dá ali os seus cachos, é muito gostoso, viu, Rafael? E esse trecho de João, ele mostra que aí tem o tronco, né? O Rafael leu para nós que existe o tronco da videira e os ramos. Isso. Então os ramos tá na videira, mas não é a videira, não é o tronco. Ele está absorvendo nutrientes do tronco, né? Ele absorve realmente tudo aquilo que o tronco lhe oferece. E o interessante é que ele fala aqui que se o ramo não estiver dando fruto, ele... E na verdade ele vem e corta. E só é possível dar o fruto por causa do tronco. Para ver se você realmente está realmente desfrutando do tronco, né? Se você está sugando o nutriente necessário, porque uma fruta, né, ela é a glória da planta, né, da árvore, né? Então, o que acontece? Para você saber se o ramo é bom, você tem que olhar a fruta. Se o ramo não tiver fruta, alguma coisa está com problema. E é interessante que aí dividiu, nesse capítulo 15, dividiu o lavrador, isso, a videira, que na verdade é o tronco, e os ramos. Tem 3 personagens aí. 3. O agricultor, ele trata a respeito do Pai, de Deus, que é Deus. O agricultor é o Pai, que é o dono, é o que cuida. Aquele que vem adubar, é o dono da vinha, que está olhando, que vem e corta, né? Ele que faz isso aí. A videira verdadeira é o Filho. E os ramos? E os ramos somos nós. Mas o interessante é, Antônio, quem nos enxertou nesse ramo? Nesse tronco, né? Olha, Deus é quem fez esse enxerto, né? O agricultor, porque aqui nós só vimos a questão do Pai, do Filho, mas onde é que está o Espírito nesse versículo? O Espírito é aquele que está fazendo essa ligação, né? O Espírito é aquele que faz a ligação. E de acordo com essa palavra, Rafael, dá para nós percebemos que só é possível o homem mudar, né, as pessoas, você que está nos assistindo, né, questão de fidelidade, da ira, amar os filhos amar os pais, ser obediente aos pais, né, nós temos uma conduta hoje que possa expressar o próprio Deus. Só é possível a transformação, é algo que a religião não pode te transformar, né? Só por meio, essa mudança no homem só é possível por meio de estar unido a Cristo. E agora, o que eu tenho que fazer para se unir a Cristo? Ter uma vida de receber a seiva, ou ser alimentado pela essa vida divina, né? De modo prático, não querendo
ser dogmático aqui, a maneira mais prática é você estar fazendo uma oração agora na sua casa, ou no seu trabalho, ou sozinho, em particular, até interiormente. Senhor, muda o meu ser, muda a minha pessoa, eu quero ser transformado, eu preciso mudar, e eu não tenho força em mim mesmo. Rafael, quantas pessoas que procuram suicídio? É verdade. Agora nesse final de semana, acho que quinta-feira, tinha uma pessoa querendo, né, pular da torre aqui em Penápolis, né? E você vê rico hoje tirando a vida, pobre, suicídio, com muito enforcamento. Você sabia que eu fui em Brasília recentemente, e lá em Brasília tem um shopping, eu não me pergunte aonde que é agora, que eu não me lembro, mas é um shopping que já teve 5 suicídios, porque a pessoa sobe até lá no último andar e a grade era muito pequena, então as pessoas vinham e se jogavam de lá, né? E até esse shopping ficou meio assim que uma impressão negativa, né? As pessoas aí tiveram que fazer uma outra estrutura, fechar toda aquela parte, porque as pessoas estavam entrando numa situação onde realmente para elas achar uma solução era a morte, né? E o problema não está no shopping, né? O problema está no homem, né? O problema está no homem, né? Então, mas você vê que eu nunca vi, né, um shopping ser motivo de né, situação para tirar a sua própria vida, né? Um lugar onde as pessoas possam tirar a sua própria vida. Mas, Antônio, nosso tempo encerrou aqui, né? Nós ainda não encerramos o assunto, nem começamos, para falar a verdade, né? Então nós vamos fazer o seguinte: nós convidamos você para o próximo programa, né? Vai passar esse programa durante essa semana, e agora nós vamos continuar, né? Daqui a pouco nós vamos continuar com o nosso segundo programa, e eu quero que você realmente continue desfrutando dessa palavra. Rafael, acho que dá tempo de fazer uma oração com aqueles que estão nos assistindo. Então você que tem problema, né? Não é nós que vamos fazer a cura, viu? Não pense que você vai orar aí e fala, nossa, aquele programa, o irmão orou e eu fui curado. É você orando, estando você diretamente sendo enxertado em Cristo por meio da oração da sua comunhão. Tá? O poder está na palavra e no Espírito, não está no homem, viu? Então você pode orar comigo. Senhor Jesus, eu creio na sua palavra, creio que tu és o Filho de Deus, que tu és o tronco, Senhor. Faça de mim como este ramo que está enxertado no Senhor. Senhor, eu quero ser um ramo ligado ao Senhor, recebendo a rica seiva. Muda minha mente, muda o meu coração, muda o meu ser. Supre-me com a tua vida, Senhor, essa vida que vence todo o mal, que vence a depressão, que vence o cansaço e que pode me transformar. Senhor, eu te agradeço por ter ido à cruz por mim, ter dado a tua vida e enviado o teu Espírito Santo para sermos unidos a ti por meio da fé. Amém. Você pode fazer também do seu jeito uma oração, desde que você ore em nome de Jesus, e o Senhor vai te transformar. Muito obrigado pela presença de vocês, de ter participado conosco. Rafael, foi um prazer estar com você mais uma vez. É um prazer estar falando um pouco da palavra de Deus, né? Que o Senhor possa estar abençoando você, a sua casa, o seu trabalho, né? E encorajando, né? Até o diretor do programa lá, quero falar para ele estar passando o site da igreja aí também, o local, né? E o nosso telefone para contato, alguma coisa. E você vai ficar bem claro tudo que está acontecendo aí, nós vamos estar publicando isso daí. Amém? Jesus, graças ao Senhor. Até o próximo programa, Vida para Todos. Jesus é o Senhor. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta